Seja muito bem-vindo à nova temporada do Código Aberto. Nessa nova temporada vamos estudar sobre o caráter de Deus e o tema é Insights de Nosso Deus. Que privilégio vamos ter de passar 3 meses estudando sobre Deus, sobre seus atributos, sobre o seu caráter. Eu quero dizer que nesse ano nós vamos ter muitas novidades e eu agradeço a sua participação. Na temporada passada nós tivemos muita gente com a gente, muita gente tweetando os códigos. Sabe que teve até gente, gostaria de mandar um abraço para algumas pessoas que fizeram Twitter só para twittar para o código. Um abraço a vocês que não tinham Twitter e agora são twitteiros para estar sempre ligados aqui com a gente. Queria mandar um abraço para o pessoal de Governador Valadares, Minas Gerais, onde tem TV Novo Tempo em canal aberto e as pessoas sempre estão ligadas aqui no Código Aberto. Um abraço para vocês. Lá em Minas Gerais também eu passei, além de Governador Valadares, uma cidade chamada Medina. Os irmãos sempre estão ligados aí no Código Aberto. Um abraço para os irmãos de Medina. São Luís do Maranhão, terra boa, abençoada aí, uma praia maravilhosa. Um abraço para vocês aí de São Luís do Maranhão. Um abraço também para a Ana de Feira de Santana, sogra do professor Cláudio, lá da Faculdade Adventista da Bahia, que eu tive o privilégio de conhecer. Ela agora está assistindo o Código Aberto sempre que passa, está gostando bastante. E um último abraço para Luiz e Maria de Cachoeira, Bahia, que estão estudando a Bíblia, estão aí se aprofundando mais nesses assuntos tão importantes da Palavra de Deus. Mais um lembrete, acabei de lembrar também, o pessoal da Central de Curitiba, que está ligado aí no Código Aberto. Muitos abraços e a gente vai continuar aí durante todos os programas mandando abraços para você que sempre está ligado aí com a gente. Tweet pra gente sua mensagem, @CódigoAbertoNT. E para começar bem 2012, eu gostaria de apresentar os meus convidados escolhidos a dedo, que a produção do Código Aberto escolheu para você hoje, nesse começo aí de 2012. Olha, parabéns, muito bom ter vocês. Eu gostaria de saber o nome de vocês, o que vocês fazem da vida. Isso aí, fala pra gente. O meu nome é Fernando César. Primeiramente, obrigado pelo convite de participar do Código Aberto. Sempre assisto. Eu sou da Igreja da Nova Semente e eu trabalho com ilustração voltado para a TV. Eu trabalho em TV. Ok, legal, legal. E você é casado, solteiro, divorciado? Eu não sou casado, sou solteiro, porém comprometido. Olha só, hein? Que bonito, hein? Isso aí. É um privilégio também estar aqui no Código Aberto. Começando o ano 2012 já, participando desse programa. Eu sou jornalista aqui na Rede Novo Tempo e sou casado com a enfermeira Thaís. Olha só que legal, né? Se quiser mandar um abraço, eu mandei tanto abraço já no começo ali, né? Se quiser mandar um abraço, acho que pode, né? Mandar um abraço pra ela ficar feliz. Para a Thaís, então, um abraço. Para minha mãe também, que deve estar assistindo, meus avós, enfim. Não posso esquecer da mãe, né? Mas eu às vezes esqueço, mas ok. Depois eu mando um abraço pra eles aí. Você, fale seu nome, que sorriso bonito aí. E aí? Obrigada. Meu nome é Annelise, eu moro em São Paulo, sou da igreja de Vila Olímpia e sou advogada. É isso. Advogada? Você fala assim, como se fosse uma coisa, sou advogada. Você é advogada, olha que chique, uma profissão parabéns. como qualquer outra, muito não? Chique, tal. Você, Fernando, você também é músico, certo? Eu também sou músico. Sempre que eu posso, né, eu estou envolvido com música. É um hobby muito sério para mim. Não é o meu ganha-pão ainda. Quando Deus permitir, vai ser tudo no tempo certo, né? Mas é um hobby muito sério que eu tenho de composição e de música, cantar e nas igrejas. Isso é muito bom. E o Fernando César vai cantar aí pra gente aí no final do programa. Você não pode perder, ficar ligado com a gente. Tem muita surpresa boa aí. E eu queria saber, a gente está no período de férias aí, né? Então, janeiro, vocês estão de férias? Janeiro aí, ou vocês estão trabalhando como eu? Eu estou trabalhando, eu entrei no trabalho novo no meio do ano, então férias só agora. Só lá pro fim desse ano. Eu queria saber um período de férias legal que vocês tiveram, assim. Nossa, essas férias marcaram minha vida. Pode ser da infância até a vida agora adulta de vocês. Quem quer falar um período legal de férias? Eu tive bons momentos de férias com a minha esposa já, né, nesses 6 anos que a gente está casado. Mas eu me lembro com bastante saudade, bastante carinho das férias da infância, assim, com os primos, na praia, reunindo toda a família. Também era uma coisa legal que fica na memória. Você ia pra praia de onde, mais ou menos assim? Itapema, Santa Catarina. Olha que legal, hein? Isso aí. Você deu uma risada assim, você lembrou de umas férias legais aí? Tem várias, né? Férias é sempre um período gostoso, assim. Quando eu era criança, ia para Minas passar as férias com os primos. Aquela mas coisa não pra praia, né? Não pra praia, mas assim... Tá, porque parece que Minas não tem praia, né? Okay. Não tem, Daniel. Mas de brincar com os primos, correr na praça, aquela coisa toda, era sempre muito bom. E depois, um período, eu já estava na faculdade, chegava ali aquele período de verão, né? A minha irmã e eu, nós descemos para a praia sempre com alguns amigos, e era legal que a gente ia fazendo um rodízio, assim, de amigos. Ia descendo alguns amigos, subindo outros, enfim.
Bom, Daniel, eu nunca passei férias no litoral mineiro, né? Que nem a Anne. Mas férias, assim, que eu me lembro que marcou bastante de infância, assim, foi quando eu fui para Angra dos Reis com os meus pais e meu irmão. E a gente era moleque, era pequenininho, então tudo era muito... É tudo muito lindo lá, né? Para criança é mais ainda, né? Mergulhar, tudo. Essa foi bem marcante. E ultimamente as férias que eu tenho passado junto com os meus pais, eles moram bem longe e é sempre muito gostoso estar com eles. Legal. E você que está assistindo a gente aí, aonde você está de férias? Tweet pra gente, @códigoabertoNT, e diga aonde você está de férias, o que você está fazendo. Twitta pra gente, quer saber aí um pouquinho sobre você. Falando em Twitter, agora chegou o nosso momento aí do nosso código de hoje. A gente tem que começar assim, fácil, mas não tão fácil, né? Para o pessoal aí também acertar, mas também não acertar tão fácil assim. Então, olha só, eu vou dar para vocês palavras, são 3 palavras, elas estão embaralhadas, estão juntas aí. Eu quero saber, você que está em casa assistindo a gente pela internet, que palavras são essas? É uma frase, está aparecendo agora aí no seu vídeo. O que é isso? Ebtigiasuzedismo. Olha só, é uma pronúncia quase de um húngaro, sei lá o que é isso aqui. Ebtjiasusedsmo. O que é isso? Isso é uma frase, 3 palavrinhas ali, uma frasinha pequena. O que significa isso? Vai ter tudo a ver com o assunto de hoje, que a gente vai, daqui a pouco a gente vai começar esse assunto, a falar sobre isso. Mas eu vou dar algumas dicas para vocês aqui, tá bom? A primeira eu já dei, que são 3 palavras. A segunda é que sus, essa parte em negrito aí, é o final de uma das palavras. E a parte final aí dessa palavra embaralhada aí, esse SMO, também é o final de outra palavra. Então, nós temos 3 palavras, sendo que 2. Uma termina com sus e a outra termina com smo. Alguma coisa aí, tá bom? Então, twitta pra gente, @códigoabertoNT. E você, se você acertar, a gente vai ter um sorteio entre aqueles que acertarem. E o prêmio de hoje tem tudo a ver com férias. Você falou de primos, de criançada ali na praia. Nós vamos dar hoje para você que ganhar isso aí, que acertar os 3 DVDs da Tia Cecel. Olha, eu sei que você tem um espírito jovem, você deve gostar de assistir coisa de criança, mas você pode ter aí um irmãozinho, você pode ter um primo, pode ter um sobrinho, e você vai dar então para eles então esse presente especial, os 3 DVDs da Tia Cecel, para você aproveitar as férias aí e a molecada ter o que fazer, né? Você não tem que ficar cuidando deles o tempo inteiro, né? Então, um presente que veio em bom tempo aí. Um deles é o CD novo, é o DVD novo, esse Tia Cecel, volume 3, Existe um Deus. Inclusive, esse CD aqui tem a ver, esse DVD tem a ver com o tema de hoje, que nós vamos falar sobre Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Trindade. O que é isso? Esse assunto é muito importante, gente, e a gente precisa realmente orar para que Deus nos ilumine. Nós vamos falar sobre Deus, sobre o caráter de Deus. Quem somos nós para estudar Deus? Nós somos muito pequenos, muito finitos, mas eu gostaria de pedir ao Fernando para que faça uma oração para a gente, para que Deus nos ilumine, para que a gente realmente possa entender, pelo menos um pouquinho, mais sobre o caráter de Deus. Vamos orar? Oremos. Querido e bom Deus, nós estamos aqui diante de um assunto bem complexo, que diz sobre a Trindade e a respeito do seu caráter, quem o Senhor é. E nós pedimos agora, Senhor, humildemente, que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor venha estar conosco agora e coloque palavras sábias nas nossas bocas, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para discutir sobre essas questões. Fique conosco e também com quem está nos assistindo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre o Deus triuno. Como a gente falou, é um assunto realmente muito importante, a gente precisa estudar esse assunto com oração. Mas eu quero dizer para vocês que o povo de Israel cresceu no meio de uma cultura assim bem complicada, né, em relação à religião. Que tipo de complicação a gente tinha lá nessa questão da cultura religiosa? O povo, eles acreditavam em muitos deuses, né? Era um panteão, não era? Tinha deuses para tudo, né? Tinha Deus, Sol, Deus da família, Deus da natureza, Deus de tudo que você imaginar, tinha incontáveis deuses ali. E apesar deles também acreditarem no Deus que nós acreditamos, eles acreditavam em todos os outros também, né? Então a gente sabe que a cultura dos cananeus ali, né, eles tinham Baal, Astarote, Moloque, a gente ouve muita Bíblia falar desses, né? Astarote era a esposa de Baal, Baal era o deus do céu, Astarote era a deusa da terra, e ali aconteciam... Eram coisas estranhas que eles acreditavam. Inclusive, eles acreditavam que a chuva era uma relação
íntima entre o céu e a terra, por isso eles faziam uma prostituição cultural, coisas bem estranhas que eles realmente acreditavam. Outra coisa estranha era a cultura egípcia, né? Todos nós já estudamos em algum momento cultura egípcia, e a gente sabe que existiam vários tipos de deuses e era a cultura que o povo de Israel estava familiarizado também. A gente sabe que tinha aí, está aparecendo no seu vídeo agora, Osíris, que era um deus aí muito importante, que ele era irmão de Sete, marido de Ísis, e filho primogênito da terra e do céu. E por isso ele teve direito de governar o Egito. Então ele era esposo de Ísis, certo? Que era uma outra deusa egípcia. Tinha Sete, que era seu outro irmão que eu acabei de falar, que ele simbolizava o lado escuro de Osíris. O mesmo que o adversário, o do lado maligno, contraponto-se a Osíris, e matou seu irmão Osíris numa luta pelo poder no Egito. Então a gente percebe deuses que eram rivais, que eram da mesma família, mas se matavam, buscavam poder. Tinha outro deus também, o Anubis, tinha Horus, tinha Ator, que era a deusa vaca, tinha Maat, tinha Ra, tinha tantos deuses. Que diferença a gente percebe então entre esse panteão aí de muitos deuses e a cultura religiosa de Israel? Qual que é a diferença gritante que a gente percebe nisso aí? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que essa quantidade de deuses aos quais os outros povos, né, que viviam no entorno de Israel, no caso do Egito, enquanto Israel permanecia cativo, essa quantidade de deuses já era uma estratégia do inimigo de Deus para confundir as pessoas, né? E nesse ponto o povo de Israel se diferenciava por ter um único Deus, que embora nós vamos estudar aqui hoje entender o que significa esse único Deus, né? De que forma é um único Deus, mas é um Deus só, que pode se apresentar de formas diferentes, com funções diferentes, mas um único Deus. Isso diferenciava Israel de todos os outros povos que estavam ao seu redor, e mesmo daqueles povos, como no caso do Egito, ao qual Israel permaneceu cativo durante 400 anos. Eu queria que alguém abrisse aí para a gente Deuteronômio 6:4. Posso ler aqui já. Você pode ler para a gente aí? Esse texto fala então dessa unicidade de Deus. Então, Deuteronômio 6:4 diz o seguinte: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é um dos textos mais conhecidos, né, que falam sobre... Para Israel é muito forte esse texto, forte, né? Então, o que esse texto tem a ver com esse Deus único? Isso aqui é uma lembrança, né, a Israel, que em meio a toda essa diversidade de deuses ao seu redor, os povos que Israel foi encontrando pelo caminho, e até um pouco daquela cultura que Israel absorveu no contato com outros povos, com o Egito, por exemplo, como eu já falei, é uma lembrança de que o Senhor é o único Deus, né? O Senhor é o único Deus de Israel. Eu queria ver outros dois textos com vocês, Tiago 2:19 e 1 Coríntios 8:4. Falam também dessa questão, o contraste, o Deus único em contraste com vários outros deuses das outras nações. Quem pode ler Tiago 2:19? Só o comecinho ali. Eu leio, Tiago. Leia. Aqui diz: Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Então, Deus único, né? O Novo Testamento fala disso. Um outro texto do Novo Testamento, 1 Coríntios 8:4. Eu queria ler a parte final aí do texto. Posso ler. Todos sabemos que um ídolo representa uma coisa que realmente não existe e que há um único Deus e nenhum outro. Que legal. A gente vai assistir agora um vídeo que vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre esse assunto da unicidade de Deus, um Deus que é único. Mas o Stout começou aqui a falar de um ponto que a gente vai até abordar depois desse texto de Deuteronômio 6:4 que você leu, quando fala que Deus é um Deus único. Essa palavra tem alguma coisinha diferente nela que dá a ideia de pluralidade. Já a gente vai voltar nesse assunto. Antes vamos assistir então a um vídeo com o pastor Paulo Bravo, que é o pastor da igreja da Faculdade Adventista do IAN, lá no IAN, onde eu trabalho. Vamos assistir. Quem é Deus para você? Deus é bonzinho ou Deus é vingativo? Deus é um Deus de amor ou Deus gosta de guerra, de castigar, de matar as pessoas? Falam tanta coisa a respeito de Deus, falam tanta coisa diferente que a cabeça da gente vai entrando em parafuso. Como é que eu consigo conciliar tudo que falam a respeito desse Deus? Que tal se eu e você estudarmos a respeito dele? Esse mês, esse trimestre, aliás, nós vamos estudar só sobre Deus, conhecer melhor quem é Deus. Eu e você vamos buscar direto na fonte. Nós vamos para a Bíblia entender quem Deus é, quem Deus não é, o que Deus faz e o que Deus não faz. Afinal de contas,
Deus me ama ou Deus está pronto para me castigar, para me derrubar? Ah, você não faz ideia quanta coisa eu e você podemos descobrir e conhecer a respeito desse Deus maravilhoso. Foi Deus quem nos fez, foi Deus quem fez a mim, foi Deus quem fez a você. Foi Deus quem cuidou de nós. Deus morreu por mim, Deus morreu por você. Quem morreu? Deus ou Jesus? Espera aí, Jesus é Deus? E o Espírito Santo também é Deus? E o Pai também é Deus? Quantos Deus tem? São 3 deuses? É um Deus? São 3 pessoas? É até meio confuso isso daqui. Olha, você não sabe quanto tempo eu passei maquinando na minha cabeça. Afinal de contas, quantos deuses existem? Até que eu me casei. E quando eu me casei, eu entendi como 2 pessoas podem ser um casal. Como marido e mulher são 2 pessoas e podem ser os 2 uma só carne. Eu tenho vida própria, eu tenho pensamentos próprios, eu tenho ideias próprias, a minha esposa tem a vida dela, tem as ideias dela, faz tudo diferente. Mas eu e ela, depois que nos casamos, nos tornamos uma só carne. Assim também o Pai, o Filho, o Espírito Santo decidiram em amor se unir e formarem um único Deus, o Deus verdadeiro. Isso aí, muito obrigado, pastor Paulo Bravo, pastor aí da igreja da Faculdade Adventista da Bahia. Muito obrigado pela sua participação. E você que quer assistir a esse vídeo, você quer assistir também ter acesso a todo o conteúdo das temporadas passadas, você pode entrar em nosso blog, está aparecendo aí na sua tela, então comentar, sempre está aí ligadinho com a gente. Pessoal, a gente deixou antes do comentário do pastor, sobre o texto de Deuteronômio 6:4, essa palavra, nosso Deus é o único. Tem uma coisa interessante que a gente, estudando um pouquinho mais sobre essa palavra no original, a gente entende. O que é isso aí? A origem dessa palavra, ela não tem a ver necessariamente com o numeral, como nós entendemos de uma forma bem simples, assim, realmente, com a soma, o número 1. O único tem mais a ver com unidade. Assim como no casamento, marido e mulher se tornam um, embora continuem sendo 2. Essa palavra, ela descreve essa característica desse Deus, que é o Deus de Israel. Então a gente teria aqui alguma alusão à Trindade, como a gente conhece? É possível, se a gente se basear em outros nomes que Deus utiliza, até mesmo no começo do texto bíblico, né? Já no primeiro versículo, né? Que legal. E eu quero saber se o pessoal de casa aí sabe quais são esses nomes de Deus que são plurais, que dão a ideia então da Trindade. Eu espero que você responda pra gente aí pelo Twitter também, mas eu quero que você responda mesmo, o nosso código de hoje que está aparecendo mais uma vez na sua tela. Estamos tendo muita misericórdia de você para que você acerte, você veja muito isso, porque está meio complicado, letras embaralhadas, mas aqui é uma frase de 3 palavras, nananã, nananã, nananã. Estamos falando sobre Trindade, tem tudo a ver com Trindade. E no próximo bloco vou dar mais uma dica que vai ajudar. Então só lembrando que o SUS é o final de uma palavra e o SMO é o final de outra palavra. Twitter pra gente, @código aberto NT. Eu espero você depois do intervalo. 3 minutos e a gente já volta. O intervalo foi rápido e o Código Aberto está de volta hoje falando sobre Trindade. A gente deixou aí no intervalo 2 coisas para você fazer, tá lembrado? Uma delas é o nosso código de hoje, que está aparecendo mais uma vez na sua tela. São 3 palavras, é uma frase, está tudo embaralhado aí. Eu já dei 2 dicas para você e eu quero dar mais uma dica. Essa frase aí é um momento em que vemos claramente a manifestação da Trindade. Já vai falar sobre isso aí, então é um momento, algo histórico que aconteceu e realmente isso tem alguma coisa a ver sobre Trindade. Então Twitter pra gente, @código aberto NT, valendo então os prêmios de hoje, os 3 DVDs da tia Cecel, olha que legal, né? Então vocês têm sobrinhos, filhos? Tem sobrinho? Eu tenho 2 sobrinhos, o Nicolas e a Natália. Cara, se você acertar, a gente pode... Eu já sei.
Você já sabe? Eu também acho que eu já sei. Rapaz, e vocês estão sem visualizar isso, só falando Eu aqui. né, lembro mas da palavra mais ou menos e as finalizações aí. Vocês são muito bons mesmo, viu? Por isso vocês foram escolhidos para esse programa. Agradecemos a Jaque, nossa produtora, por ter chamado vocês aqui, certo? Pessoas Muito bom. inteligentes, né? Inteligentes, bem, você é humilde também, né, cara? Então o pessoal vai twittar pra gente aí o código de hoje, mas também a gente deixou uma outra pergunta pra você. Quais os nomes que Deus usa que são plurais, que dão a ideia de trindade realmente? Quem fala pra gente, tem 2 nomes especiais que eles são plurais, e que a gente pode entender então, um Deus que é formado também por outros seres, né? É complicado a gente falar sobre trindade, né? Até os termos a gente tem que ter cuidado quando a gente fala, mas que palavras são essas? Que nomes de Deus são esses aí? Em primeiro lugar, esses são os mistérios que nós temos nesse mundo, nessa vida, né? Que nós não conseguimos nem compreender completamente, até porque se a gente pudesse compreender completamente a Deus, nós seríamos como Ele. E jamais seremos, né? Como Deus. Agora, a primeira palavra que dá essa dimensão de Deus como sendo um ser diferente de nós, seres humanos, ela aparece já no primeiro versículo da Bíblia, quando diz: no princípio criou Deus. E a palavra que designa Deus é a palavra Elohim, que, conhecendo a língua hebraica, nós entendemos que essa é uma palavra que ela é uma palavra que indica o plural. No hebraico, a gente tem algumas diferenças em relação às diversas línguas, do português para o inglês, por exemplo, que o Fernando conhece bem. A gente tem palavras, por exemplo, como saudade, que existe em português e não existe correspondente idêntico em inglês. No caso do hebraico, a gente tem uma diferença em relação a singular e plural, que é a existência de um dual, quando se designa coisas que acontecem em par na natureza, mãos, olhos, pés, etc. O dual ele tem a terminação diferente da palavra Elohim, que é o IM no final. Him. O dual seria algo parecido com Aim, né? Como Yerushalayim, por exemplo, o nome de Jerusalém no hebraico, que indica que existem 2 Jerusaléns, a Jerusalém celestial e a que existe aqui na Terra. Então, só no primeiro nome que aparece para Deus, a gente já tem uma ideia de que esse Deus é, na verdade, mais do que um e um só, embora ele seja único, como nós já tratamos aqui, mas ele tem 3 faces ou funções diferentes, pelo menos, porque o nome dele não está escrito como esse dual, né? Que é o plural, seria o plural de 2, né? No hebraico. Você manda bem no hebraico, hein, rapaz? Você é fluente no hebraico? Assim? Não, de forma alguma. Eu estudei bastante para umas matérias para as provas do pastor Siqueira no seminário e foi tudo que eu fiz de teologia também. Que legal, que legal. É interessante como o Stout colocou, assim, o Elohim, ele traz essa pluralidade do nome de Deus. Só que como a gente acabou de ver no bloco anterior, o Shema, falei da forma correta, vocês, por favor, me corrijam. Esse eu não lembro da prova. Não, ele enfatiza a singularidade de Yahvé, a singularidade de Deus. E quando você estuda a Bíblia, olha como as informações se complementam. A gente vê que a singularidade de Deus, ela torna impraticável a adoração a qualquer outro Deus. Então, quando a gente chega aqui nesse centro, né, das informações da Trindade, nós não estamos adorando a vários deuses, como alguns povos que a gente viu no bloco passado. É um Deus só. São 3 pessoas coeternas, como Ellen White, que é uma escritora cristã, coloca para a gente, né? Realmente, como você falou, é um mistério. A gente não consegue entender essa questão, como é que funciona um Deus único que se manifesta em 3 pessoas coeternas, que sempre existiram, que trabalham juntas, mas que são um Deus. É como você falou, realmente, a gente só consegue entender aquilo que é igual a gente ou está inferior a gente. E é por isso que num estudo como esse a gente tem que ser humilde e saber que a gente não vai entender. Completamente. Outro detalhe é o seguinte, nós já falamos aqui dos outros deuses, né? Algumas pessoas que querem desacreditar a crença na Trindade, dizem que essa é uma doutrina adotada de religiões pagãs, mas na verdade é o contrário que acontece. Porque na verdade é o inimigo de Deus que, querendo copiar aquilo que ele já conhece, e até mais do que nós, porque ele viveu no céu, é que instituiu essa ideia de muitos deuses em algumas religiões, para que depois pudessem nos acusar de adotar uma doutrina vinda de outras religiões, mas isso não é o caso. Na verdade, são as outras religiões que adotaram essa ideia da Trindade, ainda que nós acreditamos que Deus é um só, com 3
faces diferentes, com funções diferentes. Exatamente. Como você disse, é difícil a gente até descrever isso, usar as palavras adequadas para isso. Porque as palavras, elas falham para descrever Deus, né? É muito complexo aqui. Mas faltou uma palavra aqui. A gente falou de Elohim, faltou uma outra que é Adonai, que também tem a ideia de plural. E até essa Bíblia, essas palavras na Bíblia, elas aparecem com uma conjugação como fosse errada, né? Eu, particularmente, odeio o português mal escrito, né? Aquela coisa assim, gente que bota sem S e tal. Mas fica interessante que essas palavras que elas são no plural, elas ficam parecendo que estão gramaticalmente erradas. Como é que fica isso aí sendo escrito mais ou menos? Nosso guia de estudos na quarta-feira fala sobre isso aí. Como é que seria uma tradução assim ao pé da letra assim? Tem até um texto aqui em Isaías 6:8, que o começo do versículo diz assim: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então, primeiro, a quem enviarei? Singular, né? Primeira pessoa. E quem há de ir por nós? É a mesma pessoa falando em duas pessoas na mesma frase. Quem enviarei é quem há de ir por nós, né? Na mesma frase, Deus falando. A gente se refere a Deus, por exemplo, na oração, e a gente, inconscientemente, a gente acha que está falando com Deus o Pai. Só que Deus é o conjunto das três pessoas. Ele é um Deus formado por três faces, né? Então, a gente poderia se referir na oração a Deus o Pai. A gente já fala Deus pensando que é Deus o Pai. Mas Deus pode ser Jesus, Jesus também é Deus, o Espírito Santo também é Deus, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais no terceiro bloco, assim, sobre cada um particularmente. Mas então, a gente poderia traduzir assim, tipo, eles nós sou, né? Então a conjugação fica bem estranha assim, mas é como a gente percebe então essa ideia desse plural, ao mesmo tempo singular de Deus. É algo que a gente não consegue entender. Isso repete também no primeiro capítulo de Gênesis ainda, nos versículos 26 e 27, onde Deus já se apresenta da mesma forma. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem. E no versículo seguinte... Que texto assim, que você está lendo? Criou, 26. Qual livro? Gênesis. Gênesis, 1, ok. Versículos 26 e 27. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no versículo seguinte, assim Deus criou o homem. Então primeiro disse singular, façamos, e depois disse assim Deus criou o homem. E usa a mesma designação Elohim que indica... Assim Deus, o grupo, criou Sim. o homem. Aqui, É estranho de palavras, a gente falou grupo. Mesmo assim, que não é um grupo, é mas são três. A gente não consegue usar palavras para... É que é uma unidade complexa. A gente, por mais que a gente tente entender, a gente não vai falar. Aqui poderia ter falado, e Jesus disse, faça o homem à minha imagem. Ou o Espírito Santo disse, faça o homem à minha imagem. Mas disse Deus, façamos. Essa dúvida, a gente volta naquela ideia do único, porque como Deus é único e nós não conhecemos nada como Deus, isso torna ainda mais difícil que nós possamos entender a Deus. E essas características todas de Deus. Isso é uma coisa que nós temos que considerar, né? Por ele ser único, nós não conhecemos nada semelhante. É difícil até a gente encontrar algum exemplo, assim, para que a gente possa utilizar que descreva exatamente o que é Deus. A gente pode encontrar algumas formas banais de dizer isso, mas nada descreve exatamente aquilo que é Deus, né? A gente não chegou a mencionar aqui, mas a palavra trindade não está nem na Bíblia. É uma palavra que a gente fez para poder entender um pouco de quem é Deus e quem compõe Deus, né, digamos assim. Você ia falar? Não, é que é o seguinte, embora a tradução, digamos assim, né, como vocês estavam falando, às vezes fica um pouco estranha, né, eu somos, enfim, como é que fica isso? Como eles mesmos acabaram de ler nessas passagens na Bíblia, a gente acha o tempo todo embasamento bíblico para comprovar que a Trindade é a Trindade. Então, o Deus é o grupo, digamos assim, né, como acho que foi o Fernando que colocou para a gente, eles são três em um, são três seres coexistentes, três seres eternos, né, num só. É um ser tripessoal, digamos assim. É tudo junto. Legal. Você falou em base bíblica, vamos dar uma olhadinha em alguns textos? Alguém vê para mim 2 Coríntios 13, 14, quem pode ser? 2 Coríntios, você vê aqui. E aí você, então, Stout, você vê para a gente 1 Pedro 1, 2, e aí você pega Judas 20 e 21, nem tem capítulo, né? Só são os versículos 20 e 21, que é até, inclusive, o nosso verso central de hoje. Aqui tem um texto que a gente não vai ler, Mateus 28, 19, você que está em casa, você pode acompanhar. Mateus 28, 19 é o texto da grande comissão, certo? Quando Deus fala para ir por todo mundo, pregar o evangelho e tal, batizamos em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Então a gente vê então os três seres divinos, né? Esse ser tripessoal. Gostei da expressão que você usou. Então, é que faltou eu colocar aqui direitos autorais, por favor, como advogada, a expressão não é minha. É do meu querido autor cristão, C.S. Lewis, no livro dele, Cristianismo Puro e Simples, que eu emprestei dele, que eu achei muito interessante. Que legal. Quem lê então 2 Coríntios 13, 14? Está comigo, posso ler? Tá bom, pode ler. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então a gente vê os três seres sendo mencionados aqui, certo? Muito legal. Outro texto, 1 Pedro 1, 2. Diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Que legal. Então a gente vê a Trindade não é invenção de agora. Então sempre houve essa coexistência, né, de Deus manifesta em três pessoas. Então Judas, os versículos 20 e 21. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Que legal. Amém. Esse texto é realmente muito importante para o nosso assunto de hoje. Mas eu queria falar agora de um outro texto, Mateus 3, 16, 17, a gente não precisa ler, mas ele narra um momento, certo? Mateus 3, 16, no início ali do ministério de Jesus. Que momento foi esse em que a gente vê realmente clara a manifestação da Trindade? Batismo de Jesus. Batismo, isso me lembra alguma coisa, essas letras aí me lembram alguma coisa. O que você falou? Batismo de Jesus? Batismo de Jesus. Só que está em casa aí, fica ligado aí, hein? Então, o que a gente Fica vê no batismo a dica, de Jesus que lembra a Trindade aí? A gente vê os três aí, né, nesse momento. É interessante isso que a gente vê os três agindo de forma diferente, mas os três no mesmo lugar. É o batismo de Jesus, o Espírito Santo como pomba desce sobre ele, depois que ele orou ali. E aí nisso vem a voz do Pai dizendo: este é meu Filho amado em quem me comprazo. A gente consegue ver de forma distinta, né? Deus o Pai, o Espírito Santo e Deus o Filho ali sendo batizado. E os três estão no mesmo lugar. Isso mostra até a onipresença de Deus, o grupo. Exatamente, né? Muito bom. Está muito boa a conversa aqui, mas a gente vai para o nosso giro universitário e a gente perguntou então para os jovens universitários do IAN como é que eles sentem a presença de cada pessoa da Trindade fazendo diferença na vida deles. Vamos assistir? O giro universitário de hoje foi parar no Recôncavo Baiano, no município de Cachoeira, que fica a 116 quilômetros de Salvador. Lá encontramos as faculdades adventistas da Bahia, que oferecem ensino básico, graduação e pós-graduação em regime de internato e externato, e tem como objetivo prover uma educação cristã que desenvolva as potencialidades físicas, mentais e espirituais mediante elevado padrão de ensino e baseado no contexto dos valores bíblico-cristãos. E é de lá que vem as respostas para a pergunta do giro universitário de hoje. Como e onde você vê cada pessoa da divindade fazendo diferença em sua vida? A divindade é como se fosse uma família, eu penso. Deus o Pai é como se fosse nosso Pai que criou todas as coisas, que nos formou de sua própria mão e está conosco a cada dia ao nosso lado. Eu vejo Deus na minha vida como um ser altíssimo, supremo, que move montanhas, que faz o possível e o impossível para me ajudar, que está sempre olhando por mim em qualquer situação. Jesus eu já vejo como um amigo, como uma pessoa mais próxima, que me ajuda sempre e que intercede por mim junto ao Pai. Porque nós, como seres humanos, caímos em pecado e Jesus Cristo veio então como Filho e viveu o que a gente não conseguiu viver e Ele venceu o pecado e na cruz Ele nos redimiu e nos salvou. Quando eu acordo de manhã e começo a ler a Palavra de Deus, eu já começo a receber as influências vivificadoras do Espírito Santo no meu coração. E o Espírito Santo é mais como se fosse aquele que está o tempo todo dentro da sua cabeça. Então, o tempo todo está ali dizendo, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. A Trindade, ela sempre trabalha em conjunto. Na minha vida também não foi diferente. Desde em todos os aspectos da minha vida, desde quando eu cheguei na faculdade, durante todo o processo também,
eu pude ver o trabalho contínuo desses três seres da divindade também trabalhando. A gente pode ver a atuação do Espírito Santo na nossa vida nos pequenos detalhes. Aquelas coisas que a gente pensa que foram coincidência, que aconteceram por acaso, é a mão de Deus que está ali mostrando pra gente que quer melhor, cuidando, mostrando o quanto nós somos importantes para Ele. Assim como o Espírito Santo se preocupa em estar falando ao nosso ouvido o que a gente deve ou não fazer. Esses são os jovens da Faculdade Adventista da Bahia, o lugar onde eu trabalho, onde eu tenho o privilégio de morar. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa faculdade, sobre os cursos, você pode entrar nesse site que está aparecendo aí na sua tela e conhecer um pouquinho melhor. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo. Enquanto isso, vocês vão pensando no código e depois a gente só tem agora até o começo do próximo bloco para a gente desvendar. Acho que está bem fácil, né? Você é de casa, você tem mais uma oportunidade, está aparecendo rapidinho na sua tela agora. Que frase é essa? É um momento aí que a gente vê a Trindade manifesta. Nós acabamos de falar sobre isso. Tweet para @código aberto NT. Eu espero você. A gente já volta. Olá! A Trindade é realmente um assunto muito polêmico e nós não poderíamos deixar de te dar dicas cult sobre esse assunto. A primeira é a Trindade, um livro escrito por PhDs, 3 PhDs. Na verdade, um verdadeiro dossiê sobre esse assunto. Aqui você encontra desde a parte histórica, evidências bíblicas, respostas a objeções e muito mais. A segunda dica cult é uma revista para quem quer se aprofundar mais ainda. Ela é utilizada pelos teologandos no Seminário Adventista Latino-Americano, também escrita por especialistas. Quer saber mais? Acesse o blog. A gente se vê na próxima dica cult. Código Aberto está de volta. Estamos falando sobre Trindade, um único Deus que se manifesta em 3 pessoas. Esse é um assunto muito importante e aqui com os meus amigos estamos conversando aqui e também aqui matutando aqui no nosso código de hoje. E aí, muitas letras, EBTJIASUS, EDSMO. Vocês já falaram que já estão aí, e aí, já deu pra... Eu acho que começa com B. Com B? Rapaz, você já... Só uma dica. Uma dica. Rapaz, eu tô sentindo que você é um cara bem inteligente mesmo, hein, como você falou, né? Então, é um momento em que a gente percebe a Trindade, a gente acabou de falar sobre isso. Segura aí que você agora tem mais... Quantos segundos para eles tweetarem? Fala pra gente, quantos segundos? Eles têm 10 segundos, 5, acabou o tempo, acabaram os 10 segundos e agora vocês podem falar a resposta. Você já falou demais já. Já falou demais. Você é muito inteligente, a gente vai ficar no programa promovendo você aqui demais. Vamos lá. O que é isso aí? As damas, então. As damas. 3 palavrinhas, uma frase é... Batismo do Espírito Santo? Quase. Errei. Errou em pé. O pessoal pode colocar um som aqui, não sei se dá pra botar, mas um tom pé de... Né? Você acha que não, depois você errou a pessoa da Trindade. É porque você não tá vendo aqui, né? Mas é batismo. Batismo de... Jesus. De Jesus. Aí, ó. Ah, puxa vida. Que também foi o batismo do Espírito. Que também foi ele. Mas Jesus também é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo desceu sobre ele, certo? Jesus foi batizado. Eu tava na linha. É, pois é. Mas parabéns. E você... E o batismo é o mesmo, inclusive, né? Até bom que ela citou isso aí, né? Porque algumas pessoas até dividem, né? O batismo de Jesus Cristo é uma coisa que parece uma validade menor e alguns dizem que o batismo do Espírito Santo tem uma validade maior, né? Então a gente já aproveita a deixa aqui para já falar disso também, né? Exatamente. Então o batismo é um momento muito especial aqui onde Jesus recebe o Espírito Santo, Deus fala ali e a gente vê então os 3 ali juntos. Então eles são separados, mas eles são um único Deus. A gente já falou que a gente não consegue entender isso aqui, mas a gente acredita nisso pela fé. Vamos falar um pouquinho... Então, antes da gente continuar o assunto, a gente quer falar sobre a divindade de Cristo agora. Parabéns para você que acertou, obrigado pela sua participação e até o final do programa a gente vai twittar aí quem vai ser o vencedor. Entre aqueles que acertaram, a gente vai fazer um sorteio e aquele que ganhar então vai ganhar os 3 DVDs, olha, muito legal, hein? 3 DVDs da tia Cecel para você dar aí para os seus sobrinhos e se você tem um espírito infantil também você assistir junto aí, tá aí com eles. Continuando a nossa conversa, divindade de Cristo. Tem muita gente que acha que pelo fato de Jesus ter nascido de Maria, Jesus ele passou a existir ali. O que a Bíblia fala sobre a divindade de Cristo? Aqui no nosso guia de estudo, diz assim, o aspecto mais importante na revelação da divindade de Cristo é a autoconsciência de Jesus. A partir de uma certa idade, Jesus já tinha consciência. Antes disso ele era uma criança, um neném, ele não pensava. Ele não tinha essa inteligência de poder ter essa consciência, né?
Só que Maria já sabia, né? Porque um anjo falou com Maria que ela ia conceber Jesus pelo Espírito Santo e tudo. Então, isso foi trabalho de Maria, né? Para falar para Jesus que ele era Deus. Né? E Maria, como criou Jesus desde criancinha, desde neném, já sabia mais ou menos a época que ele ia entender. Então eu acho que teve um momento na vida de Jesus que Maria falou assim, não, agora ele já está grandinho, já tem consciência e inteligência para saber isso. E aí ela começou a ensinar, a falar para ele, né? E ele também acreditou na mãe, né? Com certeza. A Bíblia traz diversas referências que a gente vê Jesus como Deus. E como o Fernando colocou dessa autoconsciência, quando a gente vê o ministério de Jesus na Terra, de fato tem esse momento de Jesus citando várias vezes, fazendo citações dele mesmo e agindo como ele sendo o próprio Deus. Ele expulsou demônios, ele alegava ter poder de para perdoar pecados, ele alegava ter anjos, e apenas uma pessoa que é Deus, uma pessoa, pode fazer isso. Então a gente vê dessa forma. Outra coisa, no bloco anterior eu citei aquela expressão ser tripessoal como sendo desse escritor, C.S. Lewis, que é um escritor que eu gosto muito, e ele tem uma explicação para a Trindade que eu achei muito interessante. Ele coloca assim: Deus é aquele para o qual eu oro, Deus o Pai. É o objetivo que eu busco. Deus é a força motriz, aquela que me move, me motiva, que age em mim. Deus, o Espírito Santo. Deus é a estrada pela qual eu percorro para chegar no meu objetivo, que é Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, o objetivo, senão por mim. Tudo isso completa a ideia. Jesus é Deus, a Bíblia nos dá esse embasamento para comprovar isso. Então, Jesus não só se referiu a si mesmo, né? Se é que posso dizer assim, como um ser divino, como ele aceitou também em vários momentos esse tratamento como Deus. Então, inclusive esse autor que a Anne citou, ele diz que ou Jesus Cristo era um louco ou ele realmente era Deus, porque não é possível, ele aceitou isso para ele mesmo. Então não é possível dizer que Jesus Cristo era uma pessoa especial, etc., mas não era Deus. Ou ele era um completamente louco, não tem validade nenhuma o ministério de Jesus Cristo, ou realmente era Deus. Um dos momentos que eu acho muito interessante é depois já da ressurreição de Jesus, quando ele se encontra com os discípulos e Tomé duvida, né, fica em dúvida ali, se assusta, etc. E aí Jesus, o Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 27 e 28, diz assim, então disse Jesus a Tomé, né, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe Tomé. Então Tomé diz para Jesus, depois de fazer o que Jesus pediu, Senhor meu e Deus meu. Eu uma vez ouvi uma história do pastor Roberto Mota contando que numa discussão com alguém desses que quer desacreditar a divindade de Jesus, né, não quer parecer que Jesus era uma pessoa, um ser criado por Deus, menor do que Deus, inclusive, ele diz que numa discussão essa pessoa diz para ele assim, não, na verdade o que esse texto está dizendo aqui é que Tomé se assustou com Jesus que tinha acabado de morrer e disse assim, ai meu Deus, né? Aquele susto assim. Ai, meu Deus. Não disse meu Deus. Não, ai, na verdade, uma pequena diferença aí, né? Isso é uma distorção, né, cruel do texto. O que ele quer na Bíblia ali, né? É torcer demais o texto para deixar de ver aquilo que está claro aqui, né? Então, Jesus como Deus, ele seria pré-existente, eterno, ele não teria nascido em Maria. Porque muita gente acha que Jesus nasceu de Maria e passou a existir ali. Jesus já estava na criação, né? Jesus participou da criação. Então, aqui disfarçamos. Né? Aquele texto, antes que Abraão existisse, eu sou. E o que Deus já havia falado para Moisés no episódio da sarça ardente, né? Quando Moisés pergunta ali, tá bom, eu vou voltar até o povo de Israel para libertá-los do Egito, e aí eles vão me perguntar quem é esse? Eu vou dizer, é o Deus dos meus pais, dos nossos pais, e eles dizem assim, mas qual é o nome desse Deus? Uhum. E aí Moisés pergunta para esse Deus, e Deus diz assim, eu sou o que sou. E aí Jesus, quantos séculos à frente, diz a mesma coisa, né? Antes que Abraão fosse, Abraão que era o grande profeta para os judeus, antes que Abraão fosse, eu sou. Então Jesus realmente é eterno. A gente só tem mais 3 minutos de conversa. A gente tem que falar sobre o Espírito Santo ainda. A conversa está boa, a gente podia ter aqui 3, 4 horas de programa, mas acho que o pessoal ia cansar um pouquinho, né? Mas a gente pode continuar conversando depois que o programa acabar, tá bom? Sobre esse assunto que está muito gostoso. Com certeza, a gente vai longe. Então, sobre o Espírito Santo agora, sobre a divindade do Espírito Santo. Aí agora eu acho que ainda é pior, porque se muita gente desacredita que Jesus é Deus, ele é eterno, ele não foi criado. O Espírito Santo, a gente acha que o Espírito Santo é uma força,
É um sopro, uma força que vem de Deus, uma energia? Uma pomba? Só uma pomba, né? Sei lá. O que seria alguma... Alguns dizem agora que o Espírito Santo são os anjos, né? A soma dos anjos, o Espírito Santo. Cada invenção, né? E algum texto que ajuda a gente a entender um pouquinho mais a divindade do Espírito Santo, a sua preexistência, a sua eternidade? Alguém tem alguma coisa aí? O primeiro versículo da Bíblia que fala sobre o Espírito Santo é Gênesis 1:2, né? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, que é o Espírito Santo, né? Então aqui ele é apresentado como o Espírito de Deus que pairava sobre as águas, né? No batismo de Jesus ele estava como uma pomba. Eu não acho que ele é uma pomba, ou ele pode ser tudo, né? Ele pode ter várias formas, mas de repente são formas para a gente entender, né? Porque, como a gente falou, a gente não é ninguém para entender quem é Deus, né? Deus é fogo, Deus é luz, o Espírito Santo. Eu sei que a gente está sem tempo, então eu peço para vocês lerem depois, que a gente não tem tempo de ler aqui, a passagem de Atos 5, do verso 1 a 11, que traz ali o episódio de Ananias e Safira, 2 pessoas que foram mortas ali porque mentiram. Só que o interessante é o seguinte, antes dessas 2 pessoas morrerem, Pedro diz o seguinte para elas, que elas mentiram para o Espírito Santo, elas mentiram para Deus. Está desse jeito. Logo seguido, mentiu para o Espírito Santo, mentiu para Deus. Então, o Espírito Santo ele não é a força. Ele pode ser, como eu falei há pouco, a força que me move, o Espírito Santo trabalhando, agindo em mim, mas ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Deus subsiste em 3 pessoas, todos eternos, e esse eu sou que você falou agora há pouco, dá a ideia de presente. Então, eles sempre existiram. Então, ambos, eles são Deus desde sempre e para sempre. Que legal, gente. E que privilégio nós temos de, durante toda essa temporada, esses 3 meses, estudarmos sobre o caráter de Deus. Agradeço a presença de vocês. Vocês vão voltar com a gente ainda em mais 2 programas. Vai ser muito legal a gente conversar um pouquinho mais. Você que está em casa, saiba que você tem um Deus maravilhoso. Um Deus que se manifesta em 3 pessoas. Um Deus grande, poderoso, Deus Pai, que é por você. Ele faz tudo, ele é capaz de mover as montanhas por você. Um outro Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, que é um Deus por nós. Ele andou como nós andamos, esteve nessa terra e Ele conhece os nossos problemas, conhece os nossos sofrimentos. Mas também temos um Deus que vive em nós, que é o Espírito Santo. Ele quer nos transformar, Ele quer nos mudar. Que você viva cada dia perto desse Deus triuno. Você fica agora com a música Começou, com o Fernando César. Um sentimento desafiado, um instrumento valorizado, vaso moldado, pensamento preparado para esse momento, disposto a te servir, sensível para ouvir. Usa-me para começou, vida nova terei, eu viverei por ele, eu morrerei. Cada passo firmado em tua lei, tua vontade sempre obedecerei. Começou, pa pa para lá, pa para lá, pa pa para lá, pa para lá. Um sentimento desafiado, um instrumento valorizado, vaso moldado, pensamento
preparado para esse momento, disposto a te servir, sensível para ouvir. Usa-me para começou vida nova terei. Eu viverei por ele, eu morrerei. Cada passo firmado em tua lei, tua vontade sempre obedecerei. Eu sou tão frágil, mas forte me faz pra servir, pra servir. Começou vida nova terei. Eu viverei por ele, eu morrerei. Cada passo firmado em tua lei, tua vontade sempre obedecerei. Começou vida nova